Eu lembro que um dia eu tava no YouTube e eu fui ver um vídeo que o Zekai tinha postado, e esse vídeo dele era basicamente um resumo, se eu não me engano, dos 2 primeiros episódios de um hentai de uma garota vampiro. E bom, por mais que o vídeo dele tivesse bem engraçado, porque ele fez aquele resumo de animes com um tom de humor, a partir do momento que eu assisti aquele vídeo, eu comecei a enxergar um problema que existe em muitos hentais e que eu antes não enxergava. Opa, e aí, tudo bem? Bom, primeiramente explicando pra vocês o que seria um hentai. Hentai é um termo para designar obras, sejam animes, mangás ou puras ilustrações que tenham algum tipo de teor pornográfico. Muitos animes com essa ideia, por mais que apresentem esse tipo de conteúdo adulto, digamos assim, é nítido que algumas obras os autores tentam contar uma história ali, por mais que no final das contas tudo resulte em sexo. Porém, esse não é o real problema do hentai. Na verdade, o maior problema está em como os personagens dessas ficções são colocados, como eles são feitos. Infelizmente, muitos autores, quando fazem um mangá ou anime com esse viés mais pro público adulto, eles optam por colocarem personagens em um ambiente ainda escolar. E mesmo que a idade dos personagens não sejam retratados, fica subentendido que as partes representadas na ficção ali são menores de idade, mesmo que a obra seja direcionada a um público maior de idade. Quando eu disse antes sobre o review dos Zekais sobre esse anime, eu comecei a enxergar esse problema justamente porque o contexto do anime gira em torno de um ambiente escolar. Eu vou só explicar mais ou menos para vocês o resumo dele. Basicamente existe essa garota vampiro, que é uma estudante nesse colégio e as pessoas não sabem que ela é um vampiro. E existe um cara que também é o protagonista da obra, que também estuda no mesmo colégio dessa garota. E esse cara, ele sofre muito bullying. Até aqui meio que tudo bem, né? Uma garota vampiro em um ambiente colegial e um cara que sofre bullying. Só que com o desenrolar da história, esse cara que sofre bullying, ele acaba descobrindo que essa garota é um vampiro. E aí ela, como precisa de sangue pra sobreviver, né, ele acaba tendo a brilhante ideia de falar com ela. Por que ao invés de você chupar sangue, você não dá uma sugada aqui? O esperma tem muito mais nutrientes. Claro que não é exatamente assim que ele fala, mas seria mais ou menos isso. E a mina só vai lá e aceita. E a partir daí começa o hentai da obra. E da onde que ele tirou essa informação de que o esperma tem mais nutrientes do que um sangue para um vampiro? Eu não sei. Fonte Arial 12, talvez. Enfim, nesse contexto eles ficam se encontrando depois da aula para praticarem atos libidinosos. Até que os caras que fazem bullying com esse moleque, eles descobrem que ele anda fazendo essas atividades extracurriculares no final das aulas. E aí o que eles fazem? Eles prendem o moleque e estupram a menina vampiro na frente dele. Lembrando que tudo isso se passa num ambiente escolar, que novamente, repetindo para vocês, fica subentendido que as partes representadas na obra são menores de idade. E é aqui que tá o problema da grande maioria dos hentais, pelo menos pra mim. Apesar de eu não curtir animes com temáticas hentais ou ecchi, eu não me importo se você quer consumir esse tipo de obra, se você quer consumir esse tipo de conteúdo. O problema pra mim tá no contexto que essas obras são representadas pelos seus autores. Muitos retratam personagens menores de idade, ou então, quando não são menores de idade, eles retratam personagens com características infantis e usam da porca justificativa. Esse personagem aqui é uma deusa milenar que tem sei lá, 1000 anos, ou então esse personagem é um vampiro que sobreviveu já há 100 anos. Tudo isso para escapar do julgamento das pessoas e colocar seres ali com temáticas menores de idade, digamos assim. E eu sei que nada que está sendo representado ali é real, e é por isso que eu anteriormente descrevi isso como obra de ficção, mas eu não consigo não trazer isso para a realidade. Eu sei que eles também podem fazer personagens com características adultas e dizer que esses personagens são menores de idade, mas ainda assim para mim é meio bizarro tudo isso. Quando eu vou ler algum mangá ou assistir algum anime, eu tento avaliar todo o contexto da obra. E tomando por base esse anime dessa garota vampiro que eu citei pra vocês, pra mim todo o contexto dele é errado, sabe? Entendam que com esse vídeo eu não quero dizer se você deve ou não consumir esse tipo de conteúdo. Na real, faz o que tu quiser. Mas eu quero que vocês entendam que se é pra você ver algum hentai ou ecchi, tenta olhar isso com um olhar mais crítico, tanto para com o autor quanto para com a obra retratada. Eu não vou ser que nem o Guto da Cronosfera e dizer que
esse anime deveria ser um crime. Até porque o anime em si não passa de uma obra de ficção, mas pra mim existe um problema ali e que também acaba por ser retratado em outros animes, em outros mangás hentai, sabe? Mas enfim, esse vídeo ele expressa apenas a minha opinião. Se você quiser tirar suas próprias opiniões sobre esse hentai que eu citei, vai lá e assiste, mas lembra que a obra é para maiores de 18, então se você é menor de idade, não faça isso. E se você é maior de idade e for procurar, tenta ver ele com um olhar mais crítico. É isso. Eu me chamo Katsu e obrigado de verdade se você me acompanhou até aqui. Um abraço para você e tchau.